A Bíblia é um dos livros sagrados da humanidade, a interpretação religiosa da jornada humana pela Terra, do ponto de vista do povo judeu, narrada pelo próprio homem, mas segundo a Igreja inspirada diretamente por Deus. Esta obra é considerada pelos estudiosos como uma fonte de alto valor literário. Ela deriva do grego biblos, ou biblion, significando rolo ou livro. No latim da Idade Média, biblion alude a uma coleção de livros. É a primeira pessoa a se referir à totalidade dos livros contidos no Antigo Testamento, e no Novo Testamento com uma expressão única foi São Jerônimo, tradutor do livro sagrado, elaborado por volta do século IV, para o latim, a Vulgata Latina, batizando-a de Biblioteca Divina. A palavra Bíblia foi adotada pelo cristianismo a partir do ano 200 depois de Cristo. Segundo as diversas religiões cristãs, ela foi escrita por vários escribas, sacerdotes, reis, profetas e poetas, mais ou menos em 1600 anos. Os textos bíblicos foram traduzidos para o hebraico, o aramaico, o grego, até chegar à atualidade. A Bíblia Latina foi o primeiro livro importante a ser impresso pelo método desenvolvido por Johannes Gutenberg, no século XV. Assim, antes de 1500 ela já havia sido publicada em pelo menos 6 línguas: alemão, italiano, francês, tcheco, holandês e catalão, baseada na versão em latim. Em princípios do século XVI, manuscritos em grego e hebraico alcançaram a Europa Ocidental, tornando-se acessíveis para os sacerdotes. Estudiosos como Erasmo de Roterdã, responsável pela publicação da versão grega do Novo Testamento, lado a lado com a tradução latina, muito contribuíram para que se pudesse ler este livro na sua língua natal, mesmo que os originais, de que Erasmo dispunha, não fossem de total veracidade. A Igreja Católica Apostólica Romana determinou como oficiais 73 livros bíblicos, 46 integrantes do Antigo Testamento e 27 do Novo. A Bíblia Católica tem 7 livros, a mais no Velho Testamento, do que as versões adotadas por outras religiões cristãs, e pelo judaísmo, são os chamados deuterocanônicos ou livros do segundo cânon, quais sejam Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, tidos como apócrifos por algumas igrejas. Esta Bíblia também traz alguns fragmentos, a mais nos livros de Esther e Daniel, considerados protocanônicos, ou do primeiro cânon. Os textos mais antigos das Sagradas Escrituras, descobertos até a atualidade, são um pergaminho escrito por Isaías em hebraico, que data do século II a.C., encontrado em 1947 nas cavernas do Mar Morto, parte dos famosos pergaminhos do Mar Morto, e um papiro no qual se vê um trecho do livro de João 18.31 33, 37, 38, também do século II a.C. Originalmente a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Os capítulos foram criados pelo professor Stephen Langton, em 1227 d.C., para tornar mais fácil e fluente a leitura, e também menos complexa, a tarefa de localizar citações. Em 1551 Robert Stephanos percebeu que era fundamental implementar subdivisões nesta obra, e assim elaborou os versículos. Antes da criação engenhosa de Gutenberg, a Bíblia era preparada artesanalmente, e assim poucos tinham a possibilidade de adquirir este livro, extremamente raro na época. Percebe-se a importância da invenção da gráfica, que tornou esta obra, agora publicada em vários idiomas, popular e acessível para cada pessoa. Somente em 1748 d.C. surgiu uma edição bíblica na língua portuguesa, a partir da Vulgata Latina. A publicação da Bíblia em uma maior escala teve várias implicações religiosas, já que a Igreja, durante muito tempo, pretendeu ter o monopólio dos textos bíblicos, podendo dispor sobre seu conteúdo como bem entendesse. Este foi um dos pontos capitais das reivindicações luteranas durante a Reforma. A partir de então, tornou-se possível interpretar de formas diversas as Escrituras Sagradas,
com a consequente formação de novas igrejas e seitas, a princípio combatidas ardorosamente pela Igreja Católica, mas com o passar do tempo toleradas por suas autoridades. A ciência tem visto a Bíblia como uma fonte de conhecimentos históricos muito importantes, e várias narrativas serviram de base para pesquisas e descobertas da arqueologia nos séculos mais recentes. Suas informações são comparadas a outros documentos atuais, uma vez que os textos nela contidos são frutos de uma visão de mundo inerente a um povo, uma cultura que acredita ser a eleita de Deus. Sua autoridade histórica também é inquestionável, já que vários países nasceram inspirados por suas páginas, como os Estados Unidos da América, e outras tantas culturas foram extintas em nome das interpretações cristãs de seu conteúdo, como os incas, maias e tantos povos indígenas. A Bíblia já foi escrita nos mais variados materiais, como a pedra, inscrições egípcias e babilônicas de 850 a.C., argila e cerâmica, descobertas na Ásia e na Babilônia, a madeira, durante muito tempo utilizada pelos gregos, o couro, o papiro, de fibras vegetais, o velino, elaborado com a pele do bezerro ou do antílope, o mais comum dos manuscritos, ou o pergaminho, feito com pele de ovelhas e de cabras, mais raro, o papel, o veículo mais usado atualmente, e formas contemporâneas, como o CD, o CD-ROM e a internet. A inspiração divina. A Bíblia se diz escrita por pessoas sob o efeito da inspiração divina. O apóstolo Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, literalmente, soprada por Deus, que é a tradução da palavra grega, theopneustos, 2 Timóteo 3,16. O apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia foi proferida pela vontade dos homens. Inspirados pelo Espírito Santo, é que homens falaram em nome de Deus. 2 Pedro 1:21. O apóstolo Pedro atribui aos escritos de Paulo a mesma autoridade do Antigo Testamento, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. 2 Pedro 3:15-16. Interpretação. Segundo o jornalista David Plotis, da revista eletrônica Slate, até um século atrás, a maioria dos estadunidenses bem instruídos conheciam a Bíblia a fundo. Ele também afirma que atualmente, o desconhecimento bíblico é praticamente total entre pessoas não religiosas. Ainda segundo Plotis, mesmo entre os fiéis, a leitura da Bíblia é irregular. A Igreja Católica inclui somente uma pequena parcela do Antigo Testamento nas leituras oficiais. Os judeus estudam bastante os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não se importam muito com o restante. Os judeus ortodoxos normalmente passam mais tempo lendo o Talmud ou outra coisa que a Bíblia em si. Muitos protestantes ou evangélicos leem a Bíblia frequentemente, mas geralmente dão mais ênfase ao Novo Testamento. A inacessibilidade da Bíblia entre a Antiguidade e a Idade Média resultou na criação de diversas narrativas sobre os personagens bíblicos, criando acréscimos e distorções. A Igreja Católica não permitia que seus fiéis possuíssem exemplares da Bíblia, alegando que estes não teriam nunca a capacidade necessária para interpretá-la, devido à sua complexidade. Assim, afirmava que a responsabilidade de ensinar as orientações de Deus era exclusivamente sua. Os conflitos entre ciência e religião foram, em parte, ajudados pela interpretação literal da Bíblia. Não deve ser interpretada como um relato preciso da história da humanidade, ou uma descrição perfeita da natureza. Galileu Galilei considerava que a Bíblia deveria ser interpretada a partir do estudo da natureza. Os escravocratas basearam-se na parte da Bíblia que conta sobre Noé ter condenado seu filho Cão e seus descendentes à escravidão, para justificar religiosamente a escravidão. Martinho Lutero considerava que o amor de Cristo era alcançável gratuitamente por meio da Bíblia.
foi um dos primeiros teólogos a sugerir que as pessoas deveriam ler e interpretar a Bíblia por si mesmas. A maioria das pessoas interpreta a Bíblia por intermédio de seu líder religioso. As Testemunhas de Jeová consideram 66 livros como componentes da Bíblia, interpretando-a de forma literal exceto quando o texto evidencia estar em sentido figurado. Chamam o Novo Testamento de escrituras gregas cristãs e o Velho Testamento de escrituras hebraicas. Usam o método de comparação de textos bíblicos com outros textos bíblicos, encontrando, por temas, o que a Bíblia ensina como um todo. Suas conclusões são registradas por escrito, sendo utilizado para outras pesquisas bíblicas. Para o Espiritismo, a Bíblia é uma das várias referências de compreensão do mundo espiritual, não é a principal. Estrutura interna. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamentos. O primeiro, na versão aceita de forma geral por protestantes e judeus, apresenta a história do mundo desde sua criação até os acontecimentos após a volta dos judeus do exílio babilônico, no século IV a.C. Os católicos e ortodoxos, por outro lado, têm um cânon mais extenso, cobrindo até os asmoneus do século II a.C. O Novo Testamento apresenta a história de Jesus Cristo e a pregação de seus ensinamentos, durante sua vida e após sua morte e ressurreição, no século I. Ver a vida de Cristo. A Bíblia não era dividida em capítulos até 1227, quando o cardeal Stephen Langton os criou, e não apresentava versículos até ser assim dividida em 1551 por Robert Stephanos. Livros do Antigo Testamento. A quantidade de livros do Antigo Testamento varia de acordo com a religião ou denominação cristã que o adota. A Bíblia dos cristãos protestantes e o Tanakh judaico incluem apenas 39 livros, enquanto a Igreja Católica possui 46, e a Igreja Ortodoxa em geral aceita 51. Os 7 livros existentes na Bíblia Católica, ausentes da judaica e da protestante, são conhecidos como deuterocanônicos para os católicos e apócrifos para os protestantes. O mesmo se aplica aos livros da Bíblia Ortodoxa, que por sua vez pode vir a ter mais livros. Os livros do Antigo Testamento aceitos por todos os cristãos como sagrados, chamados protocanônicos pela Igreja Católica, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os deuterocanônicos, aceitos pela Igreja Católica como sagrados, são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Estes estão disponíveis na tradução grega do Antigo Testamento, datada do século I a.C., a Septuaginta. Segundo a visão protestante, os textos deuterocanônicos, chamados livros apócrifos pelos protestantes, foram, supostamente, escritos entre Malaquias e o Novo Testamento, numa época em que, segundo o historiador judeu Flávio Josefo, a revelação divina havia cessado, porque a sucessão dos profetas era inexistente ou imprecisa. Ver Testimonium Flavianum. O parecer de Josefo não é aceito pelos cristãos católicos, ortodoxos e por alguns protestantes, e igualmente pensam assim uma maioria judaica não farisaica, porque Jesus afirma que durou até João Batista, a lei e os profetas duraram até João, cf. Lucas 16:16, Mateus 11:13. Livros do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses,
2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Epístola de Tiago, 1ª Epístola de Pedro, 2ª Epístola de Pedro, 1ª Epístola de João, 2ª Epístola de João, 3ª Epístola de João, Epístola de Judas e Apocalipse. As traduções do Novo Testamento foram feitas a partir de mais de 5.000 manuscritos, que podem ser divididos em duas categorias: texto tipo bizantino e texto tipo alexandrino. Os pergaminhos do texto tipo bizantino, também chamado textus receptus, são representados pela maioria, cerca de 95%, dos manuscritos existentes. Através dos séculos, desde o começo da era cristã, inclusive em alguns contextos, como na Reforma Protestante do século XVI, os textos deuterocanônicos do Novo Testamento foram tão debatidos como os textos deuterocanônicos do Antigo Testamento. Finalmente, os reformistas protestantes decidiram rejeitar todos os textos deuterocanônicos do Antigo Testamento e aceitar todos os textos deuterocanônicos do Novo Testamento, embora houvesse em Lutero, no processo da Reforma Protestante, a intenção de remover determinados livros do Novo Testamento por considerá-los apócrifos ou dolosos, como a Epístola de Tiago. Ver apócrifos do Novo Testamento. Conclusão. Para nós seres humanos, que acreditamos no Criador dos céus e da terra, é de extrema importância estudar e meditar nas Sagradas Escrituras, a Bíblia. Aqui iremos citar 5 razões para inspirar você a estar lendo a Bíblia. A primeira razão é para ouvir a voz do Criador. Antigamente, Deus falava pessoalmente com seus profetas, Moisés, Abraão e outros. Nos dias de hoje temos a Bíblia. Está escrito em 2 Timóteo 16-17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Como podemos ver nessa passagem, quando lemos a Bíblia é Deus falando conosco. Tudo o que Deus diz tem poder. Se estudarmos a Bíblia com atenção, deixando Deus falar aos nossos corações, suas palavras irão mudar nossas vidas. Essa é a primeira razão. Segunda razão. Para ler a Bíblia é para ter vida. Mateus 4.4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia nos dá vida. Não basta cuidarmos só do corpo, o espírito também precisa ser alimentado. E temos que alimentar diariamente nosso espírito. Quando mais leitura e meditação na Bíblia, mais alimentado o espírito ficará. Terceira razão. Para possuir sabedoria. Em Salmos 119.99. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Deus, Criador dos céus e da terra, é dono de toda a sabedoria, sua sabedoria não tem fim. Para nós seres humanos, a Bíblia está cheia de bons conselhos e ensinamentos, que pode nos ajudar a agir com mais sabedoria em tudo. Com isso, ler a Bíblia todos os dias nos dará sabedoria, não tenhamos dúvidas. Quarta razão. Para vencer nossa natureza pecaminosa. Também em Salmos 119.9. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Não é fácil resistir à tentação, mas a Bíblia nos ensina como podemos vencer a nós mesmos todos os dias, um dia de cada vez. As palavras que estão na Bíblia nos dão força e sabedoria para que possamos resistir ao pecado e caminhar no caminho correto. Quinta razão. Para possuir esperança. Encontramos em Romanos 15.4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Então, nos momentos de desânimo, de aflição, de tristeza, devemos sempre recorrer ao Pai Criador, a Deus, através das suas palavras, a Bíblia.
pois nela encontramos palavras certas para nos consolar, dar conforto e ânimo, restaurando nossa confiança, nos ajudando a superar dias difíceis. Através da Bíblia, Deus nos renova e nos capacita. Tudo o que precisamos fazer é ler a Bíblia, pedir entendimento a Deus e entregar nossos problemas em suas poderosas mãos. O resto tudo Ele o fará por você, por mim e por todos que nele confiam. Que a paz do Criador esteja conosco sempre.